O Senhor Jesus Cristo permitiu que João, o revelador, visse através do telescópio do tempo milhares de anos no futuro. Às vezes penso comigo mesmo: o que você viu, João? O que você viu? E aqui, no livro do Apocalipse, vemos as coisas que João testemunhou. Um dos elementos mais interessantes para mim, pessoalmente, no livro do Apocalipse, é o capítulo 8, versículo 1, que diz: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. João nos diz que há um tempo chegando onde há silêncio no céu pelo espaço de meia hora. O que na terra poderia fazer com que todo o céu, o que faria com que o incontável número de anjos, o que faria com que os santos no céu ficassem em silêncio por 30 minutos? O 8º capítulo do livro do Apocalipse nos diz exatamente o que acontecerá. Quando li este trecho da Escritura pela primeira vez, fiquei chocado e maravilhado com o detalhe deste versículo. Se você pensar bem, este é o único momento registrado na Escritura onde todo o céu fica em silêncio. Este período de tempo é a única instância no céu já registrada pela Bíblia de acordo com o tempo terreno, 30 minutos. Apenas imagine a cena do panorama do céu transicionando para uma cena de profundo silêncio. Imagine o céu geralmente vibrante com os coros dos anjos e os louvores dos redimidos, agora envolto em um silêncio inspirador. Este silêncio não está vazio, está carregado de expectativa, carregado com a gravidade do momento. É como se a própria criação segurasse a respiração, aguardando o desdobramento da justiça divina. É como se todo o céu, todos os santos, todo o incontável número de anjos soubessem o que está prestes a se desenrolar sobre a terra. Imagine estar no precipício da eternidade, onde o próprio coração do céu parece pausar. Este silêncio fala mais alto do que qualquer chamado de trombeta ou coro angelical. É a calma antes da tempestade, uma interlúdio divino antes do início de julgamentos tão imponentes que nem mesmo os seres celestiais ousam falar. A abertura do 7º selo pelo Cordeiro de Deus marca um momento crucial na narrativa celestial, uma pausa solene que comanda a atenção de toda criatura grande e pequena no céu e na terra. Este silêncio no céu durando meia hora é um testemunho da magnitude do que está por vir. É um momento solene e sagrado de reflexão e expectativa. Os habitantes do céu, acostumados à adoração contínua e às expressões alegres que preenchiam os corredores do céu, agora permanecem em silêncio solene. Esta não é uma pausa ordinária, é um silêncio celestial que destaca a gravidade dos julgamentos iminentes de Deus. A significância deste silêncio não pode ser exagerada. É uma pausa dramática que intensifica o senso de expectativa e solenidade. Os julgamentos contidos no pergaminho, selados até este momento, estão prestes a ser revelados. A tensão narrativa aumenta à medida que o pergaminho é finalmente aberto, revelando os decretos divinos que remodelarão o cosmos. O silêncio serve como prelúdio para a revelação dos julgamentos justos de Deus, um lembrete vívido do poder e da santidade do Todo-Poderoso. E enquanto contemplamos este silêncio no céu, somos lembrados da reverência devida à majestade de Deus e à seriedade com que ele aborda o julgamento do pecado. É um momento que pede introspecção e reverência, um tempo para reconhecer a soberania e a justiça de Deus. Este silêncio, então, não é apenas uma ausência de som, é uma declaração profunda da sacralidade dos planos de Deus, uma interrupção divina antes da revelação de sua justiça. Nos convida a permanecer em adoração humilde, a refletir sobre nossa posição diante do juiz de todos. Enquanto o próprio céu pausa em silêncio, antecipando, também somos convidados a pausar, refletir e preparar nossos corações para as revelações dos julgamentos justos de Deus. Este momento de silêncio nos reinos celestiais serve como um lembrete poderoso.
da natureza insondável e inspiradora dos planos de Deus, um prelúdio divino aos julgamentos que revelarão sua majestade e justiça ao universo. Agora, o importante é observar o que está acontecendo no céu antes do silêncio de Apocalipse 8 chegar. Apocalipse 5, 9 e 14 diz: E eles cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares, que diziam com grande voz: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e tudo o que neles há, ouvi dizer. E os 4 seres viventes diziam: Amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Olhe para o coro de cânticos, alegria e ruído no céu, milhares de vezes 10 milhares, exaltando, adorando, elevando a Deus, dando glória a Ele que está assentado no trono, dando glória a Ele que merece toda a glória. Isso continua através do 6º capítulo e do 7º capítulo. E, então, tudo chega a uma parada abrupta, um silêncio repentino no céu pelo espaço de meia hora. Por que este silêncio celestial repentino, em meio a todo esse louvor e adoração? O grande Deus, o justo Deus, o santo Deus, o paciente e longânimo Deus, o Deus que amou tanto o mundo que enviou seu único filho gerado, o Deus que não quer que uma única pessoa pereça, finalmente alcança os limites de sua paciência. As pessoas não sabem disso sobre Deus, mas Deus tem um limite para sua paciência. E permita-me avisá-lo: aqueles de vocês que estão vivendo no pecado deliberadamente ou adiando a salvação pelo bem de amar este mundo e os prazeres deste mundo. Deus tem um limite para sua paciência, e vemos isso no livro do Apocalipse. Deus tem um limite para sua paciência, e no livro do Apocalipse, o mundo que rejeitou seu filho por tanto tempo finalmente experimentará a plena ira de Deus sem limites. É por isso que o céu está em silêncio, porque nunca em toda a história os anjos ou os habitantes do céu testemunharam a plena ira de Deus sem limites. Nós, como cristãos, subestimamos grosseiramente, ingenuamente, a grande tribulação e os eventos que ocorrerão durante a grande tribulação. Jesus, falando sobre esses dias, afirmou em Mateus 24, 21, 22: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Jesus disse que este será o momento mais terrível em toda a história. Esta profecia dos lábios de Cristo carrega um peso que deveria nos fazer pausar. Pois se o Criador do tempo fala de um momento como o mais terrível, então sua gravidade está além de nossa compreensão. Ao longo dos anais da existência humana, testemunhamos devastação e tristeza em escalas inimagináveis. No entanto, o tempo de que Jesus fala supera tudo isso, tornando-se um lembrete contundente da seriedade da profecia e do futuro que aguarda. Não é de admirar que todo o céu esteja em silêncio. Quando pensamos nas terríveis guerras, pestes, fomes e genocídios que a história testemunhou, esta é uma afirmação sombria. Não é de admirar que o céu tenha ficado em silêncio por 30 minutos. Cada uma dessas calamidades deixou cicatrizes profundas no tecido da humanidade, moldando o curso das nações e as vidas das pessoas. Guerras reduziram cidades a cinzas, pestes dizimaram populações, fomes colocaram nações de joelhos e genocídios apagaram culturas inteiras.
O horror acumulativo desses eventos ao longo da história empalidece em comparação com o que está previsto, destacando a escala sem precedentes da tribulação iminente. Quando Deus derramar sua ira sobre um mundo que rejeita a Deus, será verdadeiramente uma grande tribulação. Este juízo divino não é arbitrário, mas uma resposta à rejeição contínua e à rebelião da humanidade contra seu Criador. A ira de Deus, conforme retratada nas Escrituras, é justa e santa, uma afirmação necessária da justiça divina diante do pecado persistente e do mal. A tribulação será um tempo em que a ordem natural será subvertida e os fundamentos mesmos do que entendemos sobre a vida e Deus serão abalados até o cerne, sublinhando a gravidade da rejeição da graça e misericórdia divinas. Todo o céu sabe o que está por vir. Todo o céu está em reverência e temor diante da furiosa e ilimitada ira que está prestes a ser desencadeada. E durante esses 30 minutos, penso no nosso Salvador, penso em nosso Redentor, penso em nosso Senhor Jesus Cristo, penso no que Ele estará fazendo, pois Ele sangrou e morreu por este mundo e pelas pessoas nele. Ele deu sua vida e morreu a morte de todas as mortes. Ele derramou sua vida perfeita por este mundo. O que meu Senhor Jesus estará pensando durante esses 30 minutos de silêncio? Então, o que é que deixou todo o céu em silêncio? Eu vou te contar o que é. Nunca na história de toda a humanidade, Deus desencadeou toda a sua fúria de uma vez. E agora Ele está prestes a fazer isso. E todos os habitantes do céu veem a ira de Deus se acumulando e se acumulando. Enquanto Deus espera por 30 minutos antes de liberá-la. A abertura do 7º selo foi um prelúdio para as trombetas que soariam anunciando os juízos finais de Deus sobre a terra. O silêncio foi um momento de espera e observação, enquanto os anjos e os santos no céu se preparam para os eventos vindouros. O anjo permaneceu em silêncio diante de Deus, aguardando instruções dele. A imagética neste capítulo é intensa e é fácil ser consumido pelo simbolismo. O silêncio foi seguido pelos 7 anjos, recebendo 7 trombetas para soar. Mas antes que soassem, outro anjo ofereceu incenso e orações a Deus. O anjo que lançou o incensário de ouro cheio de fogo sobre a terra resultou em estrondos e terremotos. O trovão, o relâmpago e o terremoto alertaram os 7 anjos de que era hora de soar suas trombetas. À medida que cada trombeta soava, um desastre diferente era desencadeado sobre a terra. A primeira trombeta trouxe granizo e fogo, misturados com sangue, que representava a destruição da vegetação e dos recursos naturais da terra. A segunda trombeta trouxe uma grande montanha ardente lançada ao mar, causando a destruição de 1/3 das criaturas marinhas. A terceira trombeta trouxe uma estrela chamada Absinto que caiu do céu e envenenou 1/3 das fontes de água doce da terra. A quarta trombeta trouxe trevas a 1/3 da terra. O propósito desses avisos era chamar a humanidade ao arrependimento. Os desastres descritos neste capítulo não são atos aleatórios de violência, mas sim parte do plano de Deus para a redenção na última hora. Mesmo nestas horas finais, Deus está interessado nos corações dos homens, voltando-se para Ele em arrependimento. As primeiras 4 trombetas revelam a verdadeira extensão da misericórdia do julgamento de Deus. São julgamentos parciais, atingindo apenas 1/3 e destinados a advertir e levar um mundo rebelde ao arrependimento antes do último ato. Apocalipse 8, 6, 13 diz: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las.
O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra, e a terça parte das árvores foi queimada, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma grande montanha ardente, como um facho de fogo, e a terça parte do mar tornou-se em sangue. E morreu a terça parte das criaturas vivas que estavam no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Com tudo isso que acontece à terra, não é de admirar que todo o céu tenha ficado em silêncio.